Olá, dando sequência aos nossos vídeos sobre o PDP 2026. Agora nós vamos falar sobre a etapa 1, que é a identificação de necessidades. Nós já passamos pela etapa 0, que é referente ao cadastro, né? É a comunicação e orientação de processo, que explica toda a parte de cadastro dos usuários do PDP. Agora, a etapa 1, que é a identificação de necessidades, em que os servidores vão fazer a discussão e a reflexão sobre quais são as necessidades necessárias para cada um de vocês, para que vocês possam desempenhar melhor a atividade, o trabalho de cada um. Depois temos a etapa 2, que é a validação das necessidades, feita pelos gestores, pela chefia, e as demais etapas que são feitas pela própria SUAS. Muito bem. Sempre que a gente for falar sobre desenvolvimento, né, a gente tem a ideia de estar alavancando as competências das pessoas, né? Então, desenvolver é aprimorar a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade laboral, para que a gente possa trabalhar com mais qualidade, com mais assertividade nos nossos afazeres profissionais. Bom, então a gente vai sempre pensar, né, no nosso desempenho atual e no desempenho desejado. Qual é essa trajetória que eu preciso ou que eu pretendo alavancar para suprir essa lacuna, né, esse gap que eu tenho em relação a um determinado conhecimento que seja importante para o meu trabalho. Tá? Bom, sempre que eu for escolher um curso, se eu for refletir sobre uma necessidade a ser desenvolvida, é importante que eu reflita também sobre qual é o estágio atual, qual é o meu desempenho atual. Por exemplo, ele pode ser, numa escala numérica, ele pode ir de 0 a 100, por exemplo, né? Ou ele pode ser quebrado em categorias, então eu tenho lá o básico, o intermediário e o avançado. Então eu tenho que pensar em qual estágio que eu estou hoje e em qual é necessário que eu atinja, né, dentro desse período de um ano. Então, claro que se eu tiver que sair do básico e chegar no avançado, talvez eu vá fazer esse desenvolvimento inicial do básico para o intermediário no primeiro ano, né? Pode ser que isso leve mais tempo, enfim, e depois do intermediário para o avançado num outro ano ou num outro período mais distante. Tá? Claro, existem cursos, existem conhecimentos que podem ser desenvolvidos do nível básico para o avançado em pouco tempo, em poucos meses, e já existem outros que podem demorar anos, né, até que a gente atinja o nível máximo. Mas é sempre importante conversar, refletir sobre qual é o nível que eu preciso atingir, porque não necessariamente a gente tenha que chegar na escala máxima, né? Então essa reflexão ela é muito importante de ser feita. Bom, dentro dessa perspectiva de desenvolvimento, né, e de identificação das necessidades que nós temos, existe um conceito que é muito útil, né, e nos ajuda, já é bem difundido em todo mundo, que é o conceito do CHA, né, o conhecimento, habilidade e atitude, que é a tradução das competências. Então a gente possui competências técnicas e competências comportamentais. As competências técnicas se dividem em conhecimentos e habilidades. Então, conhecimento é tudo aquilo teórico, né, que eu aprendo de forma conceitual, enquanto que as habilidades são aquilo que eu desenvolvo com o tempo, com a prática, com a experiência, né, ano após ano. Então, as competências técnicas elas podem ser o conhecimento que eu adquiro teórico ou a habilidade prática, né, ou a soma dos dois, que é melhor ainda. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente coloca em prática, e a própria prática vai fazendo com que a gente consiga entender e às vezes abstrair alguns conceitos mais profundos, né, mais elevados. Então, o conhecimento e a habilidade vão se complementando.
E também a gente tem, dentro do conceito de competências comportamentais, aquilo que está ligado à nossa atitude, aquilo que está ligado ao nosso perfil, à nossa personalidade, né? Os nossos valores, o nosso comportamento, as nossas crenças. Então, essa parte comportamental, ela também é muito importante. Né? Claro que existem cursos, existem treinamentos, enfim, ações de desenvolvimento para trabalhar tanto o conhecimento teórico quanto as habilidades, assim como as atitudes comportamentais. Tá? Então, quando a gente for pensar nas necessidades que a gente precisa desenvolver, é importante refletir também nessa perspectiva, se é um conhecimento, se é uma habilidade ou se é uma atitude. E aí a gente vai ter uma gama grande de ações de desenvolvimento que vão trabalhar cada uma delas separadamente ou em grupo. Bom, aí considerando um outro aspecto importante, né, quando a gente tem um departamento, se for possível, é desejável que essa discussão, essa reflexão, seja feita com o grupo todo, né, com toda a equipe. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aí uma equipe com 8 pessoas, 8 servidores e mais o gestor. Essa reflexão, às vezes, eu tenho, num grupo grande, algumas pessoas que têm uma determinada competência e outra parte da minha equipe que tem uma outra competência. Então, é importante refletir se eu preciso necessariamente que todo mundo saiba fazer tudo, né, que tenha todos os conhecimentos, ou se existem pessoas, né, se eu quebrar ali em setor A, B e C, por exemplo, dentro do meu órgão, dentro do meu departamento, quais são as pessoas que já conhecem uma determinada tarefa, quais são as pessoas que conhecem as outras, o que falta para o grupo A, o que falta para o grupo B. Então, é importante olhar as competências coletivas, né, do departamento como um todo. E aí eu consigo fazer uma análise mais assertiva. E, claro, que verificar o que é necessário, o que falta para cada um desses integrantes, de forma a pensar em quais são as competências que a gente vai querer desenvolver a cada ano. Bom, considerando, então, esses conceitos, né, a gente tem condições de avaliar cada servidor da nossa equipe e, com isso, verificar quais são as competências, as habilidades, as atitudes de cada um deles, qual é o nível, né, que cada um deles possui para cada uma delas e o que é necessário desenvolver. Tá? Claro, isso pode ser feito individualmente, isso pode ser feito através de um feedback entre chefia e o servidor, e se houver uma maturidade maior dentro da equipe, é possível que seja feito de uma forma coletiva, né, numa reunião. Então, você monta ali uma reunião e essas pessoas conseguem conversar abertamente sobre o que elas têm de conhecimento, quais são os domínios, quais são as fraquezas, e aí você consegue fazer um planejamento de como aprimorar essas competências da equipe como um todo e quais competências cada um desses integrantes vai precisar desenvolver, tá? Então, claro, é importante a reflexão individual, é importante também o feedback e, se possível, uma discussão num terceiro momento, numa terceira etapa, com o grupo como um todo, para que as pessoas entendam quais são as perspectivas que elas têm de carreira, quais são as perspectivas de aprimoramento e desenvolvimento. Então, esse diálogo ele é muito importante, né? E interessante. E o momento do PDP é um momento muito oportuno para a gente trazer essa reflexão à tona. Muito bem. Feita então essa reflexão e esse diálogo, chega o momento de verificar quais são aquelas necessidades que são um denominador comum entre a maior parte das pessoas da minha equipe. Então, assim como eu devo apontar as necessidades individuais, né, às vezes isoladas de uma ou outra pessoa, é também interessante fazer uma análise de quais são as demandas que são mais abrangentes, né, que tem uma representatividade maior dentro daquele grupo de trabalhadores.
Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem necessidades diversas, né, de cada um desses integrantes, mas eu tenho aqui, por exemplo, a necessidade 2, que pode ser comum para todas as pessoas da minha equipe. Então é claro que uma necessidade como essa, ela tem um peso, às vezes, muito maior, principalmente para os órgãos superiores que fazem toda essa análise, né, a ENAP e as demais escolas do governo, para desenvolverem treinamentos, para desenvolverem novos cursos, para serem oferecidos principalmente para contemplar essas necessidades que são mais abrangentes, né, que atendem ou que podem atender a um número maior de pessoas. Então, esse diálogo em conjunto, né, essas reuniões em equipe, elas são interessantes e ricas porque elas vão proporcionar um maior agrupamento de necessidades. Então, ao invés de eu indicar só necessidades individuais, particulares, eu posso também indicar algumas coletivas e colocar um número de servidores que vão precisar dessa necessidade. Tá? Então, no momento de preencher no Forms, cada servidor deve entrar ali individualmente e colocar aquela mesma necessidade que já foi alinhada, que já foi consensada com os demais integrantes ou com o gestor do departamento. E aí cada uma daquelas pessoas fazendo esse lançamento, a gente vai ter um somatório que vai trazer um N, né, que vai trazer um quantitativo maior de pessoas solicitando aquele mesmo curso, tá? E quando isso for lançado depois na plataforma do CIPEC, isso vai ser somado com outras pró-reitorias, outros setores dentro da nossa universidade, e futuramente, quando isso for homologado e levado para o CIPEC, ele vai somar esses dados ou essa demanda com as demandas dos outros órgãos. Então, aquelas necessidades elas podem ganhar um peso maior. E aí, claro que isso vai ter uma prioridade em termos de desenvolvimento e de oferta por parte do MEC, por parte da ENAP, né, e das demais escolas do governo. Tá bom? Então, é muito importante dedicar um tempo, fazer uma reflexão sobre esse aspecto do desenvolvimento antes da gente entrar no Google Forms e antes da gente fazer o lançamento na plataforma do CIPEC. Tá? Essa discussão, esse diálogo, ele é muito rico para que não seja simplesmente um preenchimento ali aleatório ou de improviso que a gente faça ali em cima da hora ou próximo do prazo final. Tá? Esse debate ele é muito rico, ele é muito importante, principalmente para aqueles que ainda não fazem isso aqui na nossa universidade. Tá bom? Muito obrigado.